Acabamos de receber um dos 3 livros do Sai Invertido, depois eu mostro a capa, do pesquisador Richard Burton. Foi o idealizador de um dos mapas mais completos que nós encontramos agora durante a pesquisa. E na legenda desse mapa não sai o seu nome, sai o nome de outro inglês. E o livro, esse livro que nós acabamos, vem mais 2, são 3 tomos que foi escrito, e a apresentação é muito interessante, que diz assim: é estranho que só em 1941 o Brasil, através dessa coleção brasiliana, tenha tido conhecimento em português de uma das mais curiosas excursões realizadas em nossa terra. O capitão Richard Francis Burton, cônsul da Inglaterra em Santos, novidade também, compreendeu uma ousada navegação Rio São Francisco abaixo, repleta de aventuras, e registrou suas tribulações num diário cheio de observações de maior acuidade acerca da natureza e da população brasileira. Seus sábios apontamentos sobre a economia da região são-franciscana e sobre os problemas locais e nacionais estão muito acima das simples preocupações com o pitoresco de grande parte dos viajantes contemporâneos da época. Ele era um antropólogo, ele era um geógrafo, ele descobriu lugares na África, ele adentrou lugares na África que um homem branco não conseguia entrar. Além disso, Burton creu no futuro do Império e teve boas relações com o imperador Dom Pedro II, a sintonia do conhecimento. É dos poucos viajantes que compreenderam que não era possível conhecer uma nação sem pesquisar-lhes as raízes, e estudou o português e o tupi, digno de um antropólogo e de um geógrafo. Traduziu para o inglês muitas obras, destacando-se uma excelente tradução dos Lusíadas. Sendo um dos maiores poliglotas do tempo, conheceu a fundo a literatura erudita e popular do Brasil. Quando eu fui conhecendo esse pesquisador aos poucos, foi que eu tive vontade de ter esse livro às mãos. Tomos 1, 2 e 3, As Viagens ao Planalto do Brasil. Esse é o primeiro que chega, o número 2, compartilhando com vocês. Viajante famoso na Índia, na Arábia e na África, tendo enfrentado sérios riscos de vidas em suas andanças, é um dos mais competentes no paralelo entre as civilizações do Oriente e do Ocidente. Nós vamos colocar o mapa que ele fez, com o desenhista Schultz, que não colocou o seu nome na legenda, de Litzen, o nome da cidade, né? Permaneceu pouco tempo em Santos, então sede do consulado inglês em São Paulo. Sua esposa, a irlandesa Isabel Arundel Burton, biógrafa do marido e também conhecedora da língua portuguesa, passava a maior parte do tempo em São Paulo. Era ela que se incumbia da vida social que o marido detestava. Frequentava os meios literários e também traduziu para o inglês produções brasileiras. Tinha pelo marido uma admiração fervorosa, difícil de compreender em vista das profundas divergências ideológicas e temperamentais. O seu prefácio, a presente obra, é um espelho do difícil equilíbrio do casal. Nós já lemos sobre a relação deles, e ela viveu os últimos anos de viuvez dedicada à memória do marido, escrevendo a biografia do marido e morando na cidade onde ele foi sepultado, e depois ela também foi sepultada. Então, compartilhamos com vocês a chegada do livro de Richard Burton, que são 3 tomos. Então, aqui os lugares que eles, muito curiosos eu estou: Mariana, o Pico do Itacolomi, Volta Morro Velho, Sabará, Cuiabá, lugares que nós já pesquisamos, o Barroco Mineiro, Santa Luzia, e que também tiveram contatos com a cultura da Alemanha. Há pouco tempo nós descobrimos uma fazenda próxima a Juiz de Fora, totalmente feito em chá e mel, Diamantina. Isso vai ser muito interessante.
olhar. Ele tinha uma vontade pela pesquisa e descrever e deixar registrados os lugares através do olhar do antropólogo e da geografia e da história. Mas é menos que move nosso trabalho também. Então, é uma fonte de pesquisa de alguém que entendia do assunto e não foi muito compreendido no seu tempo e que deve ser um olhar muito curioso aos pesquisadores. Vamos aguardar os outros 2 tomos. Agradecemos o presente a Isabel Wittmann, antropóloga social da USP, doutorada na USP, e que também eu acho que gostaria de ler esse livro, de parte de sua herança. Então, vamos aguardar os outros 2.